O Grêmio conheceu nas últimas horas o seu próximo adversário na Copa Sul-Americana. Para enfrentar a repescagem da competição, o tricolor poderá ter que enfrentar também altitude. Vamos falar ainda sobre a pressão no técnico Luiz Castro, que aumentou e muito nessas últimas horas, e o pedido de Arthur ao treinador. Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações. Vamos conversar sobre as últimas do Grêmio. Vamos lá então, meus amigos. Vamos falar sobre as últimas do Tricolor. Já te inscreve aqui embaixo, deixa teu like, ativa o sininho, comenta. Quero saber a tua opinião sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui, tá? O Grêmio nas últimas horas conheceu seu próximo adversário na Sul-Americana, a repescagem da competição, os playoffs, como muitos gostam de chamar. O Grêmio vai ter que jogar contra o Bolívar, tá? O terceiro colocado da fase de grupos da competição. As datas base para esse jogo, 22 e 29 de julho. Pode ser que mude? Pode ser que mude. Mas por enquanto, 22 e 29 de julho. Ou seja, terminou a Copa. O Grêmio já tem a chapuletada da Copa Sul-Americana. O Tricolor escolheu, né? Escolheu. Vamos deixar bem claro isso. Porque o grupo do Grêmio era ridículo, né? Adversários minúsculos. E o Grêmio deixou-se apequenar, menor ainda do que seus adversários. Então, vai ter que cumprir, vai ter que jogar e vai ter que ganhar, né, para poder mostrar o seu tamanho. Ainda nessa quinta-feira acontecerão outras partidas da Copa Sul-Americana e também da Libertadores, mas isso já não influencia mais a posição de Grêmio e Bolívar, então tá fechado já essa partida, né? São os adversários da competição. Agora, tem um ponto muito importante, tá? Porque o primeiro jogo é na casa do Bolívar e a gente vai decidir na arena. Só que, por enquanto, eles não estão jogando em La Paz. La Paz tem uma altitude de 3.600 metros acima do nível do mar. Ou seja, o Grêmio teria que enfrentar a altitude. Por que esses jogos não estão acontecendo em La Paz? Por conta de conflitos políticos que estão acontecendo na cidade. Então a Conmebol tem tirado essas partidas de lá para manter a segurança, por óbvio, né? O Bolívar ontem, por exemplo, levou uma chapuletada de 3-1 do Rivadavia, jogando em Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade sem altitude. Então a gente vai ver como é que vai acontecer, como é que vai se formar essa situação nos próximos dias, né, semanas, porque pode ser que o Grêmio ainda tenha essa sorte de não ter que jogar na altitude. Então, vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer, porque o Grêmio pode ou ter que enfrentar na altitude no seu primeiro confronto, no dia 22 de julho, ou não. Mas fato é que o Grêmio vai decidir em casa, o que, na minha opinião, aumenta ainda mais a pressão sobre o tricolor. Passando pelo Bolívar, né? Nas oitavas, nós vamos ter um adversário decidido por sorteio. Esse sorteio acontece na próxima sexta-feira. Ou seja, na sexta-feira, o Grêmio já vai saber quem seria o seu adversário nas oitavas, caso o tricolor passe, né, para a próxima fase da competição. Tá certo? A pressão em cima de Luiz Castro aumenta cada vez mais. O treinador que estava vendendo aos quatro ventos, que estava conseguindo concluir os seus objetivos nesse primeiro semestre, vai finalizar esses meses com metade do que ele mesmo havia dito de planejamento lá no início. Você deve lembrar, planejamento de Luiz Castro, as metas dele, Copa do Brasil, né, classificar para a próxima fase, Campeonato Gaúcho, vencer, estabilidade no Brasileirão, né? O Grêmio quer ir para a Libertadores através da classificação no Brasileirão e principalmente estar na fase de oitavas da Sul-Americana passando diretamente. O Grêmio não tem estabilidade no Campeonato Brasileiro, né? Não tem uma proximidade nesse momento com o G4 da competição. O Grêmio não passou diretamente para as oitavas da Sul-Americana, na minha opinião, por erros do próprio treinador, tá? Do próprio treinador, especialmente. Tem erro de jogador, tem erro de jogador. A gente precisa falar sobre os jogadores também e criticar o grupo de jogadores. Mas passa muito também pela mão do treinador. Então, o Luiz Castro, ele tá com uma pressão gigantesca em cima dele. A maior parte dos torcedores hoje que eu vejo do Grêmio já estão começando a se dividir.
Muitos torcedores ainda querem acreditar no projeto, querem acreditar que vai dar certo, querem acreditar que depois da Copa do Mundo, com treinamento, com uma estabilidade na equipe, o Grêmio pode dar resultados. Mas eu já estou vendo muita gente desembarcar, muita gente pedindo a demissão do treinador, a troca de Luiz Castro. A imprensa a mesma coisa. Só que tem um ponto muito importante que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. A direção está fechada com Luiz Castro. A direção acredita que o Luiz Castro está fazendo milagre com esse time de jogadores que o Grêmio tem, esse elenco de jogadores que o Grêmio tem. A direção acredita que o Luiz Castro está sendo muito importante porque ele está aproveitando e dando toda a sua moral para a base. Está colocando jogadores na vitrine. Então, a direção do Grêmio entende que os resultados, por óbvio, são ruins, mas como o Grêmio enfrenta um ano de travessia, um ano de reconstrução, é importante dar visibilidade para os guris, o que ele está fazendo, e como ele está fazendo mágica com o grupo que tem, tá tudo bem, tá tudo certo. Essa é a ideia da direção nesse momento. E isso preocupa, porque essa pressão que nós estamos vendo, que está crescendo em cima de Luiz Castro, neste momento, é externa. Será que a direção vai segurar esse rojão? Será que a direção vai entender o que está acontecendo? Esse movimento de parte dos torcedores? Não são todos, é importante que a gente repita isso, né? Há quem acredite ainda no trabalho dele. Mas o grande problema hoje é a falta de cobranças, na minha opinião. Não pode um Luiz Castro ir para um jogo como esse e tentar inventar o Bright White de meia, sendo que o Mac estava jogando e estava rendendo, e estava jogando bem. Não pode fazer essa escolha. Não tem cabimento de fazer isso. Mas para isso precisa de cobrança. E como todo mundo no Grêmio hoje parece que está encantado com o Luiz Castro, aí a situação fica um pouco complicada. Mas nesse momento cresce a pressão externa em cima de Luiz Castro. É importante nós colocarmos também em debate a multa contratual do treinador, né? O Grêmio teria que pagar todo o restante de contrato dele até o final do ano que vem. Então, isso também assusta os nossos dirigentes. Quero avançar contigo para falar sobre Arthur, porque ontem o repórter Simon Bianchini, lá de GZH, trouxe a informação de que o Arthur retornou de lesão recentemente, né? Você sabe, jogou alguns minutos no final de semana, jogou agora, ele tinha como espaço para jogo 30 minutos, 35 minutos, acabou jogando todo o segundo tempo. Agora, no meio de semana, mesma coisa, 30, 35 minutos, acabou jogando todo o segundo tempo. Só que a informação do Simon é que o Arthur ele firmou meio que uma espécie de acordo com a comissão técnica do Grêmio, considerando retornar nesses últimos 3 jogos, depois de ficar cerca de 25 dias afastado da lesão. Ele se colocou à disposição para atuar antes da liberação dos 90 dias, gerando uma antecipação do seu retorno, né? Ele queria jogar, ele achava que estava pronto, ele se sentia bem e queria jogar. Só que ele também entendia que não tinha como ir diretamente para campo. O que ele fez? Quero ser relacionado. Quero ser relacionado, se precisar de mim eu entro. E foi o que aconteceu. Eles fecharam um acordo com o Arthur foi para a lista de relacionados. E é óbvio que, claro, fazendo uma partida ridícula, como a que o Grêmio tá fazendo contra o Santos, né? Saiu perdendo 2 vezes. E uma partida pior ainda contra o City Torque. Tu olha o Arthur no banco, tu vai querer colocar o Arthur para jogo. E foi o que aconteceu, né? No final de semana contra o Santos ele entrou na vaga do Noriega e agora contra o City Torque entrou na vaga do Thiaguinho. Mas é importante nós colocarmos isso, a posição do jogador, ele querendo voltar antes, ele querendo fazer um acordo para que ficasse à disposição, e o Grêmio acabou tendo que colocá-lo em campo. É um pedido importante porque mostra hierarquia, né? Hierarquia. Um jogo contra o City Torque mesmo agora, o Arthur estava ditando regra, ditando o jogo, né? Na beira do gramado, na parada para hidratação. Nós vimos isso, nós precisamos de um homem ali, entre linhas. Ele estava explicando e falando, em vez de ser o Luiz Castro que estava falando, era o Arthur que estava falando. Então, a gente vê muito da liderança que o Arthur também tem nesse quesito.
tá? Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão com qualquer notícia, entrego por aqui. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.